Fala, Guilherme, beleza? Não sou muito bom para explicar as coisas aqui, mas vamos lá, vou tentar. Primeiramente, eu estudo para concurso desde 2010. Eu fiquei descendente na 2012 da PF, 2014 também. Aí depois fiz poucas provas, que eu fui tentando outros negócios, né, fora do concurso. Mas daí fiz prova da PRF também, em 2018, se não me engano. E fiz essa da PF, acho que fiz PF também, ele teve uma em 2018, alguma coisa assim. Aí fiz essa da última da 25 aí também, mas não passei. Enfim. Mas isso que eu vou te mostrar aqui eu já aplico e já identifiquei que desde quando eu comecei a estudar já era desse jeito aqui, a divisão das disciplinas. Então faz 15 anos aí que é a mesma coisa. Que a CESP organiza as questões da mesma forma. Peguei uma prova de exemplo aqui do cargo de EPF de 2025. Isso aqui é baseado em relação ao gabarito preliminar, né? Senão, se você pegar o gabarito definitivo, daí vai ter mudança de gabarito, vai ter anulação de questão, daí você não vai conseguir fazer o teste aqui, né? Então, se você for testar com outra prova aí, é bom tem que ter o gabarito preliminar, que é como seria o verdadeiro na hora da prova lá, né? Então, o que eu fiz aqui? Primeira coisa, aqui tá o gabarito, eu dividi as disciplinas que nem tem na prova lá, né? Essas são as disciplinas. Primeira coisa, você tem que fazer isso. Então, você tá fazendo, vamos dizer, você tá lá resolvendo a tua prova no dia lá. Você tem que saber que da 53 aqui até a 60 vai ser raciocínio lógico. A pessoa tem que ter essa noção. Não vai misturar, tipo, direito administrativo com constitucional lá. Ela tem que saber certinho o que é cada coisa. Então, primeira parte que você considera, que eu considero aqui, para essa técnica do chute, é que metade da prova vai ser certa e metade vai ser errado. Tem umas provas que variam um pouquinho. 2, 3, uma mais, uma menos da outra, né? Nesse caso aqui do concurso da PF, deu certinho, 60-60. 60 certo e 60 errado. Você não vai usar muito, mas praticamente não vai usar. Mas eu coloquei aí para mais uma explicação extra, digamos. Aqui já começa a ficar importante. Lá na prova da PF tem o bloco 1, que são as disciplinas básicas, né? E o bloco 2, que são as específicas. Então a pessoa tem que saber isso aí também, o que é cada bloco, né? Acho que talvez tenha provas que tenha 3 blocos, alguma coisa assim. Daí, se fosse o caso aqui de 120 questões, 3 blocos, seria 40 questões em cada bloco, né? Para dar 120. Então seria 20 certo e 20 errado em cada bloco. No caso desse concurso aqui, 30-30, você considera. Deu certinho aqui na PF também. Foram 30 certos, 30 errados nesse bloco e 30 nesse outro bloco 2 aqui, que era informática e contabilidade. Então, na hora da prova lá, a pessoa talvez não use tanto isso aqui também, que é muito abrangente, né? Mas vamos supor que a pessoa fez informática aqui, resolveu esse bloco 2, por exemplo, deu 50, vamos supor, deu 30 certos. O cara identificou que ele fez essas 60 questões e ele só fez as certas. Deu 60 certos. Então, automaticamente, ele poderia chutar tudo o resto como errado. Que é a probabilidade de ele ficar no meio a meio, né? Também é bem difícil usar essa divisão aqui, mas é uma possibilidade nesse sentido, né? Se a pessoa fez ter muito certo ou muito errado, ele pode chutar as outras de outra forma. Então, aqui nós temos o bloco 1, a prova toda, 60-60, bloco 1, 30-30, bloco 2, 30-30. Ok? Só para exemplificar melhor. Agora aqui o negócio começa a entrar na técnica mesmo, que já vale a pena você prestar atenção. Você vai separar, tem a separação por disciplinas, né? Deixei espaçado aqui para ficar mais fácil para explicar. E você vai considerar que cada disciplina é metade certa e metade errada.
Então aqui português tem 10 questões, metade é metade. Aqui, esse verde aqui que foram as disciplinas que deu 66 certinho nesse cargo. Então, administrativo, 66, 33. Aqui direito penal e processual penal, como eram ímpares as questões, né? E como é penal, tudo penal, eu considerei como se fosse um bloco de disciplina. Então, 3, raciocínio lógico 4, estatística, informática 18, contabilidade e direitos humanos, beleza? Então, o que você poderia fazer aqui? Eu sei muito bem raciocínio lógico. Tipo, cara, estudei demais, vou gabaritar. Então, daí a pessoa começa a fazer a prova lá, ela já sabe que vai dar 53,60, ela sabe que meio a meio vai, ela, né, define assim, mentalmente, que vai ser meio a meio cada coisa. Vamos dizer que ela fechou 4 certos. E nas outras ela tá em dúvida, por exemplo. Então ela pode chutar as outras 4 errados. Ou vamos dizer que ela fez 4 certos e 2 errados. Ela pode chutar as outras 2 erradas, entendeu? Ela marca o que ela. Isso aqui serve para quem? Essa técnica de chute? Para quem estuda pra caramba. É o cara que tá estudando. Não é qualquer um que vai chutar aleatoriamente, entendeu? Quanto mais a pessoa estudar, mais ela conhecer do assunto, o chute tende a ser mais certeiro. Então vamos dizer aqui que ela fez 5 questões. Ela tenta balancear, ela tem certeza de 5. Ela tenta balancear o chute para ficar meio a meio. Beleza? Adiantando aqui, qual a disciplina que não deu meio a meio? Direito Constitucional e Legislação Especial. Aqui deu 6 certo e 4 errado, aqui 2, 4. Então vamos supor que aqui o cara está fazendo constitucional e ele é bom também nessa matéria, estudou bastante e tal. E ele tem, ele tem certeza que ele começou a fazer, ele falou, tá dando muito errado aqui. Daí ele vai começar a pensar, né, o chute é para ser meio a meio, mas eu tenho certeza que as que eu marquei aqui, vamos dizer que o cara marcou as 4 erradas, né? Ele tem certeza daquilo, então ele tem que confiar naquelas que ele marcou, obviamente, e nas outras ele marca para completar mais certas, para tentar deixar mais equilibrado. Mas provavelmente aqui ele ficaria na dúvida. Se ele começasse a marcar muito errado, né? Ele falou, será que eu tô errando ou será que é a técnica do chute que aqui não vai bater? Então, não é perfeito o negócio. Mas desse caso da prova da PF, 80% das disciplinas estava dividido a meio a meio. Então são 10 disciplinas, 8 deu meio a meio e 2 não. Então não é um negócio exato, né? Obviamente. Agora que é o principal. Aquilo ali é bom também. Essa parte do chute aqui é bom. O cara tem que saber a disciplina, né? Mas esse aqui que é o pulo do gato principal, digamos assim. Que é a separação por blocos de assuntos. Então, dentro de cada disciplina, essas linhas que eu coloquei aqui, ó, português tem uma linha aqui, outra linha aqui. Essas linhas são as separações de assuntos, os blocos de assuntos. Como que eu faço isso na hora da prova? Peguei uma prova aleatória aqui, da CESP. O que é o bloco? Essa linhazinha aqui, ó, ela define o bloco de assunto. A própria CESP separa para você ali. Então, aqui tem um enunciado e 2 questões. Aí tem uma linha. Aqui tem um outro enunciado e 2 questões. Outra linha. Enunciado e 2 questões. Então, são blocos de 2 aqui. Aqui é um enunciado, 2 questões também, bloco 2. Aqui tem um enunciado. Aqui esse bloco tem 5 questões. E esse outro bloco tem 3. Entendeu? Então, essas linhas que eu fiz aqui nas disciplinas são essas separações dos assuntos. Então, vamos lá avançar aqui. Então, separação de assuntos, blocos pares. Vai fazer a mesma coisa com a disciplina. Agora a gente vai focar em uma disciplina só, né? Ó, essa direito administrativo aqui, ela tinha 6 questões num único bloco.
um único bloco de assunto. Então, não tinha nenhuma divisória lá. Provavelmente tinha um texto, um enunciado e 6 questões, direto. Então, você considera que vai ser igual da disciplina, 3-3. Aqui deu certo. Direito constitucional. Um bloco de 2 questões e um bloco de 4. O que você vai considerar aqui? Cada bloco você considera como se fosse meio a meio também. Então, aqui da 20 a 22, que é um bloco, tem 2 certas e 2 errados. Aqui no 17, questão 17 e 18, como é um número par também, que teria que ser meio a meio, um acerto e um errado. Aqui deu errado, eu vou explicar mais pra frente esse caso aqui. Vamos ver aqui, direito penal. Tem 3 questões nesse bloco, então é ímpar, né? Vamos deixar para depois, porque não tem como fazer meio a meio aqui, né? Por isso que eu tô separando dessa forma. Aqui também. Então, estatística aqui, ó. Tem um bloco de 4 e um bloco de 4, são par, né? Então você considera metade certo e metade errado. Aqui bateu. Assino lógico também, 4-4. 2 certo, 2 errado, 2 certo aqui também bateu. Direitos humanos. Um bloco de par de 2. Pode ser 2 questões, pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8, pode ser 10 bloco, né? Então, cada desses blocos você vai considerar meio a meio. Então, aqui, direitos humanos tem um bloco de 4, 2, 2, e aqui um bloco de 2 questões, uma certa e uma errada. Então, eu fiz isso com todas aqui. O círculo azul significa os blocos que as separações de assuntos que deram meio a meio, né? Então, bastantes blocos de assuntos deram certo aqui. Então, como é que você vai lá na hora da prova? Vou fazer raciocínio lógico. Reforçando, né? O cara estudou. Quanto mais estudar, você mais chance tem de acertar. Aí o cara separou aqui raciocínio lógico. Separou as questões. Ele já define que metade vai ser certo, metade vai ser errado do bloco inteiro. E agora ele vai pegar um bloquinho de questão aqui. Tem um enunciado e tem essas 4 aqui. 53 até 56. Ele parte do pressuposto que metade vai ser certo e metade vai ter errado. Então ele vai resolver lá do jeito que ele achar melhor. Vamos dizer que ele fez as 2 questões e deu certo. E ele não sabe as outras 2. Então ele vai chutar como sendo 2 erradas. Para o bloco ficar equilibrado. Entendeu? Vamos dizer que aqui nesse outro bloco ele fez 57 a 60. Vamos dizer que ele fez a primeira e a segunda. Que ele tem certeza. Uma certa e uma errada. Aqui já fica difícil ele chutar, porque essas outras 2 pode ser certo e errado também. Vai equilibrar o bloco. Então, às vezes vale a pena mais deixar em branco essas 2. Entendeu? Beleza, aqui certo e errado, ó. 2 certo, 2 errado. E assim vai. Agora vamos pro próximo passo. Esses aqui são os blocos pares meio a meio. Pode ser 2 questões, 4, 6, 8, né? Agora os blocos pares que deu errado. O cara ia chutar errado. Vamos dizer aqui, ó, a 9 e a 10 de português. O cara tem certeza da 9, que é certo. E ele vai chutar a 10. Então, pelo chute, ele teria que chutar E, né? Vai ficar o bloco 2, uma certa e uma errada. Só que aqui ele teria já perdido as 2 questões, né? Ia ter chutado errado. E aqui no direito constitucional também, ó. Tem 2 errados certo, aqui ele teria errado também. Agora, veja, né? Vamos ver que aqui em português ele tem certeza da 9 e da 10. Ele marcou CC. 2C. Ele tem certeza. O cara estudou lá, não vai chutar nenhuma. Então, automaticamente, ele tem que pensar que vai em algum outro bloco da prova inteira vai ter duas E para equilibrar essas 2 certas aqui. Em algum lugar da prova pode ser que tenha 2 E junto. Isso aí também talvez não use. É meio complexo, né? Você fazendo a prova e pensar isso na prova inteira. Mas eu coloquei aqui para ver que tem a correspondência dela em algum lugar da prova. Outro lugar que não deu certo foi aqui em informática. Ó.
Aqui tinha 6 questões, era para ser 6 certos e 3 certos e 3 errados. Mas deu 2 certos e 4 errados. E nesse outro bloco de informática também, ó, 6 questões, era para ter 3 certos, 3 errados ou 4 certos. Só que o bloco inteiro, quando tem um desequilíbrio em algum bloco do assunto, ele vai estar equilibrado em outro ponto da prova. Nesse caso foi na própria informática aqui, nas questões sequentes. E ó, se você juntar aqui de 4 com 2 dá 6 e 4 com 2 dá 6. Aqui também é difícil na hora da prova você tentar raciocinar dessa forma, né? Então talvez aqui no chute aqui você ia se dar mal. Mas vamos dizer, a informática lá, o cara começou, começou a marcar. O cara estudou, reforçando, né? O cara estudou um monte e tal. Deu C. Tá dando muito E aqui. Mas ele tem certeza que aquelas são E. Então ele pode pensar que aqui na informática vai ter um desequilíbrio em outro bloco. E daí ele pode chutar mais C em outro bloco, entendeu? E contabilidade aqui também, ó. Tem um bloco de 4, era para ser 2C e 2E. Aqui deu 2C e uma E. Eu não achei a correspondência dela em outro canto da prova, então deixei jogado ali, por enquanto. Agora bloco ímpar, né? Vamos dizer que tem uma questão num bloco. Eu não achei, nessa prova não tem nenhum, mas aí não tem como você chutar, né? Vai estar sozinha lá, ou vai ser E, ou vai ser C ou E. Agora bloco de 3 tem bastante, ou de 5 questões. E o bloco de 3 aqui, ó. Não tem como ter equilíbrio, né? São ímpares. Então, ou vai ser mais C ou mais Z. Mas eu coloquei em cinza aqui, ó. Pra diferenciar de, tipo, não é tudo C, né? Então, 2E, 1E, 2E, 1E, 1E, 1C. Aqui nesse caso da prova de penal, que eu juntei, né? 3, 3. Vamos dizer que aqui deu 2C e uma E. Automaticamente o cara pode imaginar que aqui no processo penal vai equilibrar com essa parte aqui. Então vai ser uma C, vai ficar 3 e 3E. Não sei se dá pra entender o que eu tô falando. Aqui em informática, 3 aqui também, 3 aqui, ó. Sempre vai ter, ó, 2C e uma E. Em algum canto dessa prova aqui, que vai ser ímpar também, vai ter o equilíbrio desse bloco. Aqui foi o equilíbrio, ó, uma C para ficar 3, 3 e 2E para ficar 3, 3 também. Certo? E aqui é a mesma coisa de contabilidade. Nesse bloco de 3 tem o equilíbrio dela aqui. Só esse bloco de português que foi desequilibrado. Só tinha ela ali sozinha. Próximo passo. Blocos ímpares com 5 ou mais daí agora. Daí já fica mais complexo, né? Chutar nesse caso aqui. Tem 3 blocos aqui. Aqui tem um, ó. Com o equilíbrio, né? Podia ser 3. Aqui podia ser 3E e 2C. Ou 3C e 2E, né? Mas ele tem. Não, é difícil ficar 5E, por exemplo. 5C, né? Aí é diferente. Aqui tem, ó. Uma C e 4E. E lembra que eu te falei do desequilíbrio? Aqui é um bloco de 5. Tá desequilibrado. Tem uma C e uma E. Se o cara fosse chutar aqui, ele já ia se dar mal também. Mas por isso que é bom, quanto mais você estudar, mais a chance de você acertar, né? Vamos dizer que o cara aqui manja muito de português. E ele fez o bloco inteiro aqui. Ele viu que ele respondeu 4E e uma C. Em algum lugar da prova, vai ter um bloco de 5 que vai equilibrar com esse desequilíbrio que teve aqui, de muito E. Então, foi na legislação especial aqui, 5. Teve 4C e uma E. Entendeu? Esse aí é um raciocínio, é difícil fazer na hora da prova, né? Você linkar essas coisas. Que em algum lugar, e o cara ter certeza também que ele tem que ter certeza que ele fez esse bloco certo, né? E aqui ficou confuso contabilidade, porque aqui já tinha um bloco de par que já deu errado, o chute daria errado. Aqui já tinha um bloco de 5 que deu desequilíbrio, ó, uma C e 4E. E aqui, ó, teve um bloco de 5 também,
Só que aqui foi equilibrado, 3C e 2E, mas poderia ser 2E, 3E e 2C. Bem, aqui o cara ia se fuder já pra chutar. Até eu fiquei confuso aqui. Mas a maioria tá logicamente legal, assim, eu achei, nessa prova. Daí eu fiz essas linhas aqui, ó. Essas. Aqui eu já tinha feito, né? O equilíbrio. Tá, isso aqui eu já tinha feito. Aqui, ó, nesse slide é só essas circulados aqui. Então chegamos no final aqui, que é a parte mais difícil. Então o fim ficou essa distribuição, então, né? Das disciplinas, esse verde aqui, ó. E o vermelho, que são os maiores. Depois por bloco. Esses azul que são os que deu a divisão certa dos pares. E esses verdes, o que deu certo a divisão das disciplinas. E os cinzas são os ímpares que estão equilibrados, digamos assim, né? Ou vai estar mais um no C ou mais no E. Então, aqui deu equilíbrio, equilíbrio. Aqui equilíbrio, equilíbrio. E os vermelhos é que deu desequilíbrio. São duas disciplinas. E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 assuntos. Então por isso que não dá pra você sair chutando aí sem saber, né? Quanto mais souber, melhor. Então como que eu considero lá quando tô resolvendo a prova? Você vai separar as disciplinas e considera cada um meio a meio, né? Então se você chutou muito certo, o resto da prova, o resto da disciplina eles podem chutar errado, digamos assim. Se for no chute, né? Dentro de cada disciplina, você tem que saber dividir lá os blocos de assunto e considerar cada bloquinho 50% certo, 50% errado. E nos blocos de assunto que você marcar com desequilíbrio, tipo esse 4C e 1E, por exemplo, tentar achar um equilíbrio em outro lugar da prova. Ou na mesma disciplina, de preferência, né? 1C e 4E. Em outro bloco de assunto de preferência da mesma disciplina. Aqui eu tinha feito, eu achei aqui um rascunho que eu tinha feito de um gabarito preliminar da agente administrativo, aqui, da PF também, 2025. Aqui, ó, começando aqui do começo. Tinha 120 questões, aqui já deu a prova, os blocos, aqui um bloco de cima das matérias básicas e aqui embaixo as específicas. Então aqui já deu diferença 61 para um lado e 59 para o outro. Deu uma diferença de 1, né? Então pouca coisa. Os blocos de bloco 1 aqui deu 24, 26, e aqui deu mais, o bloco 2. Certos e errados deu 3 questões de diferença, aqui deu uma. Então viu que não fica tão desequilibrado, né? Daí eu peguei aqui, ó, eu separei as disciplinas. Português e redação oficial. A redação oficial tá dentro de português, né? Então eu considerei aqui, ó, como um bloco de português, considerando a redação oficial. O bloco deu torto aqui já. Deu 12E e 8C. Então, o cara fosse chutar aqui, ele poderia se dar mal. Aí dentro de português, aqui, redação oficial, duas questões, par, né? Deu uma errada, uma certa. Deu certo aqui. Ética. A ética, eu acho que no edital eu coloquei esse bloco aqui como se fosse uma disciplina, porque eu acho que tava no edital lá, tava como se fosse uma disciplina isso tudo aqui. Mas tinha o direito administrativo junto com ética. Então, eu considerei um bloco de ética isso aqui. Deu 8C e 6E. Tá desequilibrado também. Tem que ser 7 e 7 aqui, né? Ó, a disciplina de ética, eu separei as questões, né, do bloco de ética aqui, deu 3, certinho. O direito administrativo deu 5 certos e 3 errados. Aqui também deu desequilibrado. Raciocínio lógico. 6 questões com 2 blocos de assunto. Deu 3, deu certo. Informática. Eram 2 blocos de 5 questões. Aqui deu certo a disciplina também, ó. Deu 5C, 5E.
Aqui 3C com 2 aqui, então aqui deu certinho. Esse azul aqui tá, a divisão de disciplina tá certa. Então foi raciocínio lógico, informática, direito administrativo. Tinha 2 direitos administrativos aqui, ou administração, não sei o que era com ética aqui. Enfim. Então direito administrativo também deu 5-5. Aqui, ó, gestão de contratos RH deu 5-5 também. A circular de azul aqui, ó, são as disciplinas que bateram certo. Legislação, verdinho aqui também, 3-3. Nesse bloco de assunto, né? Só que aqui a disciplina inteira, ó. Legislação vai dar 100 até 120. Tá desequilibrado aqui a disciplina. 12C e 9E. Mas dentro desse assunto aqui deu 3-3. Aqui também deu 3-3. Aqui deu 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Então, resumindo, o círculo azul aqui, a disciplina que bateu meio a meio. Tem 1, 2, 3, 4 disciplinas. Isso aqui ficou bem diferente da outra lá, né? No concurso da PF. E lá era 80%, aqui deu menos de 50%, com certeza. Mas do assunto que é o mais importante, ó. Aqui deu um bloco certo, 2, 3, 4. Esses que está estruturado em verde. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 blocos pares que deu a divisão certinho. Aqui deu esse amarelo que deu o bloco errado. Bloco par. Deu 2E. Tinha que ser uma E e uma C, né? E aqui deu ímpar, deu 3C. Tinha que ser uma C e 2E ou 2E e uma C. E os pretos é que são ímpar. Ímpar que tá equilibrado, digamos assim. 3E, 2E, equilibra com o outro lado aqui, ó. Mais ou menos isso. Pega aí umas... Se você quiser, pega umas 10 últimas provas aí de concursos diferentes da CESP. Daí você tem que pegar o gabarito preliminar, né? Aí você tenta, só tem que saber certinho a divisão das disciplinas aqui. Por exemplo, como eu nunca estudei essas matérias aqui de gestão de contratos e tal, talvez eu tenha até separado errado aqui. Mas eu olhei com cuidado aqui e acho que tá certo. Mas acho que é isso aí. Depois analise aí, veja o que você acha. Se é furado isso aqui. Mas eu acho que o mais importante é o que eu te falei aqui, ó. Separa as disciplinas, considera meio a meio. E o bloco de assunto meio a meio. E tentar achar o desequilíbrio lá, quando é ímpar. Beleza? Valeu.